Bom, então boa tarde a todos. Infelizmente a transmissão tá ruim. O tempo tá chuvoso, então a conexão tá meio ruinzinha aqui pra mim. Mas bom, eu consegui alterar para o 3G. Então, para as pessoas que forem entrar, sejam muito bem-vindas. Eu vou aguardar um pouquinho algumas pessoas entrarem. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Vamos aguardando outras pessoas entrarem. E aí sim possamos dar início ao nosso Evangelho, quer dizer, ao nosso estudo da Gênesis aqui. Então neste momento vamos aguardando, vamos esperando outras pessoas entrarem. E aí sim daremos início ao nosso estudo. Silvia Brito, boa tarde. Boa tarde a todos que entraram, boa tarde a todos também que irão entrar. Hoje nós vamos fazer o nosso quarto estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Então peço para que todas as pessoas que estejam entrando, que separem um copo de água, para que a água possa ser fluidificada, tá? Oh, muito bom, Maria do Carmo. Elvira Raposo, sempre com a gente, boa tarde. Celi Rosa, boa tarde. Irene Lopes, boa tarde. Peço a todos vocês que separem esse copo de água, deixem próximo de vocês, para que a equipe espiritual possa fluidificá-lo, tá? Não é necessário apenas no Evangelho no lar, como eu disse. É algo espiritual, são os espíritos que fluidificam. Não é o livro em que nós estamos estudando que tem a necessidade disso. Aparecida, boa tarde. Então vamos logo dar início ao nosso estudo. Kátia, Roberta, boa tarde a todos. E vamos então começar com o nosso estudo com uma prece inicial. Então vamos fazer uma Ave Maria, para que possamos em si consolidar essas energias positivas, consolidar essa paz e esse vínculo harmonioso com Deus em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, Cíntia, boa tarde. E, bom, então assim nós poderemos dar início ao nosso estudo. Hoje nós iremos tratar sobre o capítulo 4. Lembrando-se que a todos vocês, como funciona o procedimento, eu vou fazer a explicação para vocês sobre o capítulo. Caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem mandar no final da palestra. Ah, sim, Antônio. Então, vamos fazer oração para todos. Em especial, mandem no final da palestra, que lá nós iremos aceitar a todos. E iremos fazer essa oração. Em especial, dúvidas e perguntas também em relação ao texto podem mandar no final. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o papel da ciência na Gênese. Qual é esse papel da ciência na Gênese? Então, para começar, Kardec, para fazer a leitura da ata número 1, Kardec diz da seguinte forma: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. Por isso que seus primeiros livros foram religiosos. E com todas as religiões que se prendem ao princípio das coisas, que são também a humanidade, que deram sobre a formação e a disposição do universo. Então aqui eles nos demonstram um pouco que, com toda a origem da humanidade, toda a origem de todos os povos, sempre foi um pouco conturbada, foi um pouco contraditória e dificultosa, porque sempre a origem religiosa veio junto dela. Então a origem daquele povo sempre surgiu simultâneo com a origem religiosa. Então através disso o homem ele foi buscando esse entendimento. Então através do entendimento da origem religiosa, ele conseguiu difundir para a origem científica. Então, como se dissessem que os primeiros livros foram surgindo livros religiosos, e com base neles foram se criando livros científicos, para tentar buscar uma espécie de entendimento mais aprofundado sobre aquilo. Porque naquela época, haviam ainda homens, mas muito limitados com o conhecimento naquele tempo. Havia algumas obras muito equivocadas. Como assim? Então, muitas obras religiosas na época eram equivocadas decorrente disso. Boa tarde. E a crença da ciência não tinha todo esse equipamento. A ciência não tinha todo esse equipamento na época para poder nos mostrar o que nós temos, essa amplitude de visão que temos agora. Então era um pouco complicado abranger isso numa época muito remota.
Então, decorrente disso, não conseguimos passar muito conhecimento. E muita coisa era perdida e passada a tradução do homem. Então, como Kardec ele continua e cita assim aqui na Gênesis, ele fala da seguinte forma: explicações em relação com o estado dos conhecimentos da época dos seus fundadores. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros da ciência, como foram durante muito tempo os únicos códigos das leis civis. Então, era necessário isso, porque com esse decorrer do tempo, o homem ele não tinha todo esse conhecimento para transcrever, para passar. Ele estava muito limitado no seu estado. Então, ele não conseguiria abranger de forma mais vasta a origem daquele povo, a origem da existência. Então, ele se limitava com o conteúdo da época. E também tinha a questão da limitação espiritual do ser. Ele ainda não estava muito evoluído e desenvolvido para poder aprender sobre as coisas futuras, principalmente física, química, que posteriormente iriam vir, para explicar com mais amplitude tudo o que existe, como as coisas se originaram. Então, a origem de todos os povos antigos se confundem muito com a origem da religião deles, como o próprio Kardec diz. Por isso que muitos povos tinham obras religiosas como primeiros livros. Se os primeiros livros foram também sendo primeiros livros científicos, que assim foram sendo decodificados, foram vistos parte por parte, e após isso a ciência e a religião começaram a ficar em uma comunhão ao mesmo tempo, porque um ficava vendo o outro, mas não ia além do outro. Então era um período onde a ciência estava começando a dar esses passos, começando a progredir e tentando fazer essa investigação, mas ela não se afastava muito dos quesitos religiosos. Ainda tinha um pouco desse medo, porque naquela época o povo não poderia ir contra os ensinamentos religiosos, né? Vocês sabem disso, que a religião era um meio muito poderoso de se governar. Então eles usavam muito a religião como método de governo, como um poder, para poder manipular as pessoas. Então, como eu disse, naquela época o povo não poderia ir contra as leis, porque tinham que seguir os ensinamentos sem questionar. Então, se os religiosos da época mandassem fazer algo, as pessoas eram obrigadas a fazer, porque acreditavam que se não fizessem estariam indo contra as leis divinas. E óbvio que uma pessoa, você não ia querer ir contra Deus, né? Então muitas leis ainda eram impostas, mas eram leis humanas, não leis divinas, e que o homem se utilizava do nome de Deus para isso, para impor as coisas. Então, assim com o passar do tempo, o homem ele foi se modificando, ele foi entendendo. Espera, o que é isso? Por que isso acontece em si? Por que ele fala que é dessa forma e não dessa outra? E aí ele foi buscando investigar, foi buscando entender a origem das coisas, principalmente na origem da Gênese. E aí foi então que, conforme o tempo, várias ciências foram ajudando para ir desvendando, codificando esses conhecimentos religiosos, que no caso foi a física, a química, nos trazendo perspectivas diferentes, a biologia nos mostrando a variedade orgânica que existe, tanto na Terra como no universo, não é? E aí foi ampliando essa visão do homem. Ao invés de ter algo linear, vendo só aquilo que está na frente dele, a visão do homem foi se ampliando para uma perspectiva maior. Foi entendendo algo além. Não só aquela limitação que a religião começava a se impor a ele, mas ver a verdade que estava por trás de tudo aquilo. Então, através dessa verdade, o homem foi aprendendo a mais, foi entendendo mais. E a ciência não traz como antes, né? Diferente da religião, a religião antiga era muito cega, então ela não atestava as coisas que ela ensinava. Ela não provava, ó, isso é isso. Ela não fazia testes, diferente da ciência. A ciência não, ela vai, ela testa, ela prova, ela replica a mesma coisa várias e várias vezes para provar. Ó, é dessa forma, é assim. Mesma coisa, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2. E até Kardec faz ele faz uma elucidação muito interessante que ele fala assim, por exemplo, enquanto a religiões antigas, eu não vou generalizar, claro, mas os religiosos antigos, melhor esse termo, utilizavam no passado métodos de explicação dizendo que 2 mais 2 era igual a 5, e você perguntava o porquê, eles simplesmente largavam de lado e falavam, não, é isso. E não buscavam atrás do porquê é 5. A ciência não. Ela vem nos mostrar que 2 mais 2 é igual a 4. E ela vai nos atestar e vai nos refutar, nos dar resultados. Então, isso que foi
a religião foi começando a ficar cega em relação a isso, porque muitos religiosos não aceitavam a ciência, porque estava indo se opondo com o próprio interesse deles, com o próprio interesse de oposição, de tentar transformar a população em um grupo mais ignorante para que eles pudessem liderar, para que eles pudessem comandar, porque aí a religião passava não mais a ser algo para tentar desvendar os ensinamentos divinos, para tentar clarear a mente dos homens, mas sim como um método de imposição, de controle. E essa questão que foi sendo complicada, que foi se divergindo conforme o decorrer do tempo, né? Então, como Kardec diz, que muitos religiosos achavam que com o surgimento da ciência, eles teriam que alterar totalmente, que se tentassem fazer uma pequena alteração na religião deles, seria totalmente difundida, seria outra coisa. Como ele faz essa seguinte citação, ele diz assim: se retirar o primeiro anel, todos cairiam. Então eles acreditavam que se eles mudassem a base religiosa, não seria mais a mesma religião, seria outra coisa, não seria aquilo. Então, assim, muitos religiosos têm medo de mudar. Eles têm medo de fazer essa mudança da base, porque acham que todo o resto vai ser perdido. Que tudo vai ser perdido com o decorrer do tempo. E não é ao contrário. Se a religião se atualizasse, se naquela época, se ela visse essas questões que a ciência abrange e se unisse, imagine a vastidão a mais que ela poderia ampliar. E que até Albert Einstein ele faz uma citação muito interessante que ele diz assim: a ciência sem religião é manca, enquanto a religião sem a ciência é cega. Então, uma é necessária à outra para poder se complementar. As duas são parte da mesma coisa, que necessitam estar juntas para que aí sim a verdade à tona possa ser posta. E Allan Kardec mesmo diz isso depois, ele diz assim, que se alguma religião recusar caminhar com a ciência vai continuar avançando sozinha. Por quê? Porque, porém, com o decorrer do tempo, o homem vai evoluindo, ele vai entendendo, ele vai vendo coisas que não tem mais sentido para ele aceitar. Coisas, imposições que são aplicadas a ele, que não são mais fatos lógicos, não tem mais condizência com aquilo. E, como eu disse, como o homem era muito limitado, ele tomava tudo ao pé da letra. Pegava o evangelho e tomava tudo ao pé da letra. Não, é isso, isso, é isso. Acabou. E não vinha o ponto de vista por trás daquilo, os fatos existentes naquilo. Então, decorrente dessa forma de ensinar, dessa forma de passar o conhecimento errado, muitas pessoas começaram a se revoltar. E acabaram indo para outro ponto de vista, buscando a verdade. E a ciência estava sendo muito esclarecedora nesse quesito. E quando se observa algo que não tem mais lógica, você deixa de lado, que é o que estava acontecendo com a religião. Então a ciência nos feriu, ela deu um golpe duro contra a religião por conta disso. Por as interpretações literais que muitos estavam tendo com acontecimentos religiosos. Então, muitas passagens do Evangelho, principalmente na Gênesis, é tida ao pé da letra. No livro Gênesis é tido ao pé da letra. E isso é um equívoco. Principalmente nas passagens de Jesus Cristo, por exemplo, as parábolas. Muitas parábolas não são literais, são metáforas, são metafóricas, são abstratas. É uma simbologia, uma representação para trazer uma lição. Como a lei mosaica também. Que muitas pessoas acham que na lei mosaica, por exemplo, do ponto de vista literal, que realmente Moisés foi até o Monte Sinai, ergueu a pedra e caiu um raio, ou veio um fogo e foi desenhando para ele as 10 mandamentos. Não é assim. Isso é fora de um fato real. O que poderia ter acontecido? Uma psicografia. Uma inspiração divina, mas talvez nem direta de Deus, mas por um intermediário que passou para ele. As 10 leis. As 10 leis morais. Mas também no passado era necessário ter toda essa figuração, muitos quesitos religiosos, porque imagina um povo bruto. Um povo que, se não seguisse essas leis, provavelmente caminharia para caminhos errados. Eles não conseguiriam se manter sozinhos. É igual quando você deixa uma criança sozinha. Você sabe que ela não vai conseguir fazer algo e ela vai seguir para outro caminho. Então era necessário isso. Então eles completam ainda a análise dizendo da seguinte forma, né? O Kardec ele traz essa passagem e diz assim, que muitas vezes um fato acaba mostrando um resultado contrário. Então, por exemplo, a filosofia.
A filosofia é outro quesito que ela tenta trabalhar isso. Ela tenta nos trazer, ela tenta estudar essas questões de moral, e ela nos mostra de uma maneira mais clara. Só que o problema é que ela não é completa sobre a análise dela. A filosofia ela analisa algo, só que infelizmente ela toma algumas conclusões, no final ela toma uma conclusão contrária ao que é realmente. Então ela tenta esclarecer de uma forma, mas ela ainda não tem todos os recursos para esclarecer. Porém, a diferença da filosofia e da ciência é que a filosofia ela ainda aceita uma discussão. Ela aceita um debate de ideias. A ciência não. A ciência é muito, é isso e acabou. 2 mais 2 é 4 e acabou. E não entende o porquê. Ela não quer algo para ensinar, não. Ela só quer o ponto de vista dela. E aí que também está outro problema da ciência. Que ainda vai precisar de um tempo para amadurecer, para poder entender e aceitar muitos fatos que estão além dela. E aí que é uma coisa que vem, que como Kardec cita, principalmente no final desse capítulo, ele diz assim: todas as religiões elas concordam em si com muitas coisas. Então todas, porém algumas têm umas pequenas nuances em relação às outras. Então todas acreditam na alma, na emancipação da alma, muitas em reencarnação, só que em Deus, só que a questão é que elas entram em contradição uma com a outra em quesito dogmático. As crenças todas de diversos tempos levam para um caminho, uma verdade absoluta. É que, como eu disse, o homem, em busca dos seus interesses, conturba aquilo, colocando dogmas em cima, colocando atitudes por trás, mas que na verdade todas estão vinculadas em um só mesmo ponto, em Deus, no amor, nos ensinamentos, na emancipação da alma, na vida após a morte. Tudo isso, todas concordam com isso. Só que cada uma quer ter o seu ponto de vista em um pequeno detalhe. E aí que está o problema. Então, como muitas religiões que vêm avaliar algo, não simplesmente aquilo, que acabam ignorando muitas coisas. Então, por isso que estudar a Gênese é buscar aquelas respostas que estão mais no nosso íntimo. Então, quando o homem vai buscar a Gênese, ele tenta buscar essas respostas que estão no íntimo dele, aquelas respostas que repercutem no ser, que são: quem eu sou? Da onde eu vim? Por quê? Aonde eu vou? Então, essas respostas que nos mostram a Gênese. A Gênese nos esclarece sobre isso e diz justamente: o homem tem essa sede de conseguir sair dessas dúvidas existenciais. Essa sede que ele tenta saciar com as conquistas transitórias do mundo. O homem tenta buscar e ele fica caçando essa transitoriedade do mundo, essas conquistas ilusórias que nunca vão satisfazer. Que é o que diz na passagem de Jesus da mulher samaritana, que ele fala para ele, né? Que ele chega para a mulher samaritana e fala justamente isso, que só poderia saciar a sua sede quando você alcançar a íntima e plena comunhão desse amor do nosso Criador. Então o homem ele tenta saciar a sede, porque muito é mostrado no Evangelho sobre, o Jesus mesmo fala: tenho sede, tenho fome, mas não é no sentido de fome de alimento, mas de conhecimento. É isso que ele busca tratar para as pessoas. E é essa sede que na passagem da mulher samaritana mostra, que ela estava com sede, e o Jesus falava: a sua sede nunca vai ser saciada com algo material, nunca vai ser saciada com as transitoriedades do mundo material, mas sim quando você entra em comunhão com Deus. E é isso que a Gênese nos mostra. É essa comunhão que o homem precisa ter. Como diria o próprio Santo Agostinho, ele fala isso e se expressa muito bem, que esse anseio fundamental que o homem tem. No livro dele, Confissões, ele fala da seguinte forma: inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Então, portanto, é sobre os aspectos que o Espiritismo vem nos mostrar nos dias de hoje, que é essa comunhão que o homem precisa ter com Deus, de encontrar a verdade dele. E ele só vai conseguir isso quando ele se ligar com Deus plenamente. Então, quem será o mais forte para todas essas conquistas do porvir, né? Então, é buscar essa relação que existe entre o coração e o sentimento, e esse anseio de buscar em comunhão com Deus. Que a ciência também vem nos trazer esclarecimentos e respostas. Ela vem nos mostrar o método de desvendarmos isso, de encontrarmos esse caminho.
E aí o Livro dos Espíritos, na questão 17, o Kardec faz a pergunta assim para os espíritos. Diz para eles: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Então, nós estamos entrando no contexto da Gênese e da ciência, né? Por que uma com a outra? Mas vamos entrar um pouco no quesito da Gênese, né? Então, é possível o homem ele entender, conhecer o princípio das coisas? Então, de outra forma de se dizer, é possível entender a Gênese, como as coisas foram criadas, como elas foram feitas? E aí os espíritos dizem para ele: não é dado ao homem na terra acessar esses conhecimentos, que só será dado às esferas mais superiores. Então é uma forma implícita de se dizer: o homem não é capaz aqui na terra, porém ele vai conseguir cada vez mais que ele for se depurando espiritualmente, se libertando, se aprimorando. E aí na questão 17 até a questão 19. E aí Kardec refaz essa pergunta na questão 18 e pergunta assim para os espíritos: será dado um dia ao homem penetrar esse mistério das coisas? Então, essa Gênese, esses mistérios que estão mais aprofundados. E aí os espíritos dizem assim para ele: o véu se levantará à medida em que ele se depura. Então Kardec tenta complementar a questão anterior com uma nova questão, para tentar pegar mais entendimento. Kardec tem essa atitude de sempre pegar uma questão anterior dele e tentar sempre ir complementando. Através da resposta do espírito, ele vai complementando, tentando buscar a resposta que ele quer. Então nós vemos aqui que o véu nos é aberto à medida em que nós vamos nos depurando. Então o homem só vai conseguir adentrar essa Gênese, a origem das coisas, né? Que Gênese é origem, como as coisas surgiram, a palavra Gênese significaria isso. Como o homem vai conseguir tentar desvendar esses segredos apenas quando ele for se depurando, quando ele for evoluindo mais, for se libertando da matéria, das ilusões e aumentando ainda mais seu conhecimento, abrangendo mais coisas. Não mais preso na moral falsa, mas uma moral pura e íntegra. Então é essa depuração que é necessária. E aí Kardec complementa querendo buscar a resposta, né? Ele ainda está insatisfeito. E ele manda mais uma resposta. Ele fala assim: por meio da ciência, não pode o homem descobrir alguns desses mistérios da natureza ou da criação? Então o homem é capaz de desvendar através da ciência os mistérios da criação, pelo menos alguns mistérios? E aí os espíritos dizem para ele assim: sim. A ciência foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Então, a ciência ela é uma das fontes que nutrem o progresso. Então, nessa questão, ela nos mostra isso. Ela é uma das fontes que nutrem o progresso da humanidade. Ela é necessária para o progresso. Porém, ela tem os seus limites que ela não consegue ultrapassar. Ela não consegue ir além das leis divinas. Então ela tem os seus próprios limites que são necessários, porque imagine, a ciência começaria a abranger prematuramente alguns conhecimentos e que seria mais pior ao homem, seria mais danoso do que beneficioso se a ciência começasse a adentrar em alguns conhecimentos previamente. Então ela seria muito antecipada e causaria mais danos do que esclarecimento para o homem. Só que, porém, Kardec ainda não estava satisfeito com isso. Ele queria uma resposta definitiva mais clara. E aí ele pergunta a resposta número 19 para completar. Ele diz assim: será ao homem, por outro meio, acessar o conhecimento superiores daquilo que não lhe ferem os testemunhos do sentido? Então, teria o homem algum outro método de conseguir desvendar a origem da Gênese, a origem de tudo, sem ser pela ciência, sem ser algo que necessite dos sentidos, da matéria? Então ele conseguiria encontrar outro método sem ser a ciência, através dela? E aí os espíritos dizem para ele assim: sim, se Deus julgar conveniente ou necessário, ele pode lhes revelar aquilo que não é dado pela evidência material. Então sim, existem outros métodos, né? Porque é necessário isso. Então o homem ele poderia achar outro método de descobrir a verdade, saber a origem do universo.
saber a origem da gênese de tudo. Mas ainda não tem como. Só se Deus achar necessário isso. Não mais através da ciência. Mas então por que essas perguntas, né? Por que essas perguntas associando isso? Porque esses dois temas, tanto a ciência e a religião, são como dois rios. Porque a ciência trabalha em torno das ciências materiais. Então ela trabalha em torno de buscar explicações materiais. E a revelação, por outro lado, que seria as religiões, elas vão nos dar um conhecimento das verdades que fogem dos testemunhos da matéria. Então, que estão fora dos nossos sentidos. São verdades que estão além da nossa compreensão material. Dos nossos instrumentos de medição, que estão muito mais além, que nada que nós temos material pode medir. Então, enquanto uma mostra o mundo material, a outra mostra o mundo que está além dele. Um mundo que existe também verdades, não é algo metafórico, simbólico, místico, não. É algo real. Só que a ciência não é capaz de chegar nela. E a religião tem as ferramentas para chegar nela. Então uma completa a outra. Que é assim que mostra o Espiritismo, não é? De maneira clara e sucinta, unindo as duas. A ciência espírita. Nos explicando tanto o plano espiritual como o plano material. Nos mostrando questões de explicações como cada coisa funciona. Então, como diz aqui um exemplo que Kardec fala, são como dois rios. São dois rios que buscam o mesmo fim e a mesma finalidade, e que no fim irão se fundir no grande oceano da verdade, das leis divinas. Então é isso. A ciência e a religião, elas devem trabalhar juntas para buscar a verdade sobre a gênese do universo. Essas duas forças, elas foram chamadas pelo Criador para a vida, para justamente a criatura humana em um todo, para criar um novo entendimento sobre a gênese. Então é necessário ambas as duas. Como o próprio Albert Einstein disse, né? A ciência sem a religião ela é manca. E a religião sem a ciência é cega. Então as duas são necessárias para ter um todo. Elas se completam. Elas se ensinam. Elas nos mostram a verdade. Cada uma com suas contribuições específicas. Mas ambas fundamentais para a nossa contribuição geral. Para a nossa contribuição para o nosso conhecimento do universo. Da existência da criação. Então é necessário ao homem ter o conhecimento das duas. Para aí sim ele possa adentrar nas mais profundas, nas mais questões e entender o mundo que o cerca, que o envolve. Uma tem acesso até certo ponto, enquanto a outra ela continua e abrange algo muito mais vasto. Então basicamente era mais isso que eu queria elucidar sobre esse quarto capítulo do papel da Gênese na ciência. O papel da ciência na Gênese, né? Então ambas têm essa necessidade de uma completar a outra para poder explicar essa gênese do universo. Uma adentra algo materiais, enquanto a outra espiritual, algo que está além. Então assim concluímos o nosso tema. E vamos fazer então uma oração final para em si possamos concluir nosso tema. E quem tiver alguma dúvida pode vir explicar, eu também posso ler os comentários. Então vamos fazer um Pai Nosso para que possamos dar conclusão. Então agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos juntos. Agradecemos a todos que vieram, que compareceram, que nos assistem e nos auxiliam a todo momento. A equipe espiritual que ampara a todos que estão aqui, a todos os necessitados. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Nós livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Então agradeço a todos vocês que participaram, que estão aqui conosco, que sempre nos acompanham. Eu só tenho que agradecer a todos por essa participação, por sempre colaborarem, por estarem aqui conosco. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem trazer. Estamos sempre aqui abertos a vocês. Quem quiser também poder participar do nosso grupo de estudos
da Gênese, podem mandar para a gente o número do telefone de vocês, mandem lá no privado, se preferirem, podem mandar lá, e aí nós vamos colocar vocês no grupo. É gratuito, é para todo mundo entrar, é um grupo para todos nós debatermos, né? Então temos algumas perguntas aqui, eu vou fazer a leitura da Elvira, que ela fala assim: penso que a ciência e a espiritualidade já caminham mais distantes, porque hoje já tem muitos médicos que creem na espiritualidade e da necessidade... Calma aí, desculpa, eu acho que eu li errado. Já caminham mais distantes, porque hoje tem muitos médicos que creem na espiritualidade e na necessidade delas para melhoras físicas. Como você falou, Lucas, caminham para ficarem mais juntas. Entendo que só assim dá certo, eu acho. Concordo, Elvira, porque a ciência e a religião, elas se completam. Ela é um complemento do outro. Uma necessita da outra, porque uma consegue estudar, uma tem um limite de estudo, como próprios espíritos falam. A ciência tem um limite do ponto de vista material. Passando disso, ela não consegue mais adentrar. E aí começa a religião, que nos traz o conhecimento, as verdades espirituais do universo que está além do nosso alcance, além da matéria. A Maria Elvia Brolis, desculpa, falou, maravilhoso, Lucas, parabéns. Muito obrigado, Maria. Eu tenho que agradecer, como disse, eu ainda tenho muito que melhorar, então eu agradeço de verdade, obrigado mesmo. A Cíntia, amém, obrigado, Cíntia. A Cíntia também mandou aqui, ó, para entrar no grupo de estudos, envia mensagem para o WhatsApp. Então tá aqui, ó, quem quiser entrar no nosso grupo de estudos, pode mandar. Estamos também em várias palestras com o decorrer da semana, temos vários evangelhos no lar, com a Cíntia, com a Bruna, de segunda. A semana inteira temos um cronograma completo. Então, se vocês quiserem, participem. Na semana temos os trabalhos presenciais também às quartas-feiras, às 20 horas. Quem quiser ir lá tomar um passe, necessitar também de algo. A Aparecida de Fátima pediu uma oração. Vamos fazer a oração para a Elita Rodrigues de Souza, que está na UTI com Covid. Vamos sim, Elina. Vamos, Aparecida, vamos separar o número de todos. E aí nós fazemos uma oração para todas as pessoas que precisam. Irene, muito obrigado. Silvia, muito obrigado. Mércia Duarte, muito obrigado. Maristela, muito obrigado. Kátia Pardelinhas, muito obrigado. Maria do Carmo, também muito obrigado. Sidney, muita luz para todos vocês. Silvia, Cíntia novamente. Aparecida, boa tarde. Ainda tem gente atualmente... Aqui, a Maria fez uma pergunta que falou assim: ainda tem gente atualmente que faz isso. Fala que vai acontecer alguma coisa para seguir a religião. Exatamente. Que impõe algumas ideias, né? A Mércia Duarte, boa tarde também. Boa tarde, Carmen. Valmira Cunhão, boa tarde. O Antônio também pediu oração para o Miguel Ângelo. Vamos fazer a oração para você. Aqui, a Kátia falou: estudar a doutrina espírita é algo grandioso. Sim, porque o espiritismo, ele assimila, ele junta fatos e lógica ao mesmo tempo. Porque o espiritismo, ele não é uma religião, ele é uma doutrina. Kardec vem nos mostrar isso. Tanto até que na Revista Espírita tem alguns membros de outras sociedades que falam até que o espiritismo é algo tão grande, que ele é para ser tido como uma religião, mas que não é. E o próprio Kardec deixa bem claro, isso é uma doutrina. Doutrina é um conhecimento necessário para todos os seres aprenderem. É algo que todos necessitam aprender. É uma doutrina, um conhecimento, é uma verdade que deve ser espalhada. É isso mesmo que eu entendi. Você é ótimo, faz parecer complicado, isso parecer simples. Nada, Elvira, ainda preciso muito que melhorar. Ainda tenho muita coisa para melhorar como pessoa. Estou longe de ser tão bom assim. Estou longe, nem bom, preciso muito que melhorar. Estudar a doutrina, a Kátia falou, estudar a doutrina espírita é algo grandioso. Verdade. Irene mandou, gostei da sua explicação sobre a Gênesis. Estudei a Bíblia, mas não tive entendimento como agora. Simone, é isso que é interessante, porque o Espiritismo, ele nos traz chaves de esclarecimento para passagens da Bíblia. Com muitas coisas que você lê na Bíblia e você fica sem entender. Você precisa ter esse entendimento prévio, essas chaves, para você poder adentrar de maneira mais profunda na Bíblia. Porque muita coisa é tida do ponto de vista literal. E não é. Muita coisa ali é, como dizer, é simbólico, para tentar transcrever para a realidade. Então é complicado. Kátia, esclarecedor, obrigado. Aparecida, então eu acho que eu já prolonguei demais e segurei vocês até demais.
Muito obrigado a todos vocês que participaram, eu agradeço novamente. Muito obrigado por essa participação, a todos que sempre vêm aqui e nos acompanham. Fiquem com Deus, muita luz a todos. Como eu disse, temos nossa semana inteira essa rotina de palestras, de cursos, o trabalho presencial. Quem quiser mais interesse, olhe na página, está tudo bem esclarecido lá. Mostra todos os dias que nós temos os trabalhos. Então entrem, acessem, estamos todos à disposição de vocês. Façam parte aqui do grupo, venham conhecer, tem muitas palestras, ensinamentos. Se também não quiserem, tem outros grupos. Eu busco para vocês, não estamos nos prendendo em uma coisa, mas sim em várias. Então busquem aprender, busquem se desenvolver. O que vocês acharem melhor para vocês é o que importa. Kátia, estudo bastante tempo a doutrina, cada vez mais releio e tenho outro entendimento. Exatamente, isso é uma das coisas mais legais da doutrina, é sempre reler e aprender coisas a mais. A Kátia também, obrigado, Kátia, obrigado, Elvio, obrigado a todos que participaram, Cíntia, obrigado, Sidney, obrigado a todos, muito obrigado mesmo, Maria, por essa participação maravilhosa de vocês, por toda essa luz, e então eu venho me despedir. Próximo tema da semana, quem quiser entrar no nosso grupo de estudos também do WhatsApp, fiquem à vontade, e o nosso próximo capítulo é o capítulo 5, que diz Sistemas do Mundo Antigo e Moderno. Então eu espero vocês até lá, semana que vem, sábado também, às 15 horas. Muito obrigado a todos e até mais.